Bom dia, presidente Serginho do Posto, bom dia, desembargador Luiz Taro Oyama, e, citando o nome dos dois, estendo os cumprimentos a todos e todas presentes e também quem nos assiste pelo YouTube. Com muita honra e muito orgulho, eu apresento em primeira mão aqui no plenário esse projeto que ele tem principalmente a característica de formação e educação política de crianças e adolescentes. Então, é um momento muito propício, porque nós elaboramos, nós da Diretoria de Comunicação, em parceria com a Diretoria de Cerimonial, um novo programa de visitações à Câmara de Curitiba. E entre todas as medidas, eu apresento aqui uma cartilha, um livreto que a gente desenvolveu, que conta um pouco o papel do vereador, a função da Câmara Municipal, explica exatamente o que pode e o que não pode o parlamentar e também diversas situações do cotidiano das pessoas que são diretamente influenciadas pelas decisões que são tomadas aqui nesta Casa Legislativa. Então, todo esse material foi desenvolvido nos últimos 4 meses e o livreto ele serve justamente para que as pessoas, principalmente crianças e adolescentes que venham visitar a Câmara Municipal, levem para casa todas essas informações verídicas. E isso é importante, ainda mais no dia de hoje, em que convivemos com diversas fontes geradoras de informação, e infelizmente nem todas elas verídicas, verdadeiras, nós buscamos passar a informação correta, de uma maneira adequada, para que chegue à população qual é o papel do vereador e a função da Câmara Municipal. Então, passando aqui sobre o livreto que foi desenvolvido, uma breve apresentação do que é esse conteúdo, esse material, e aí eu vou pedir para o Rodrigo passar. A localização, então, onde fica a Câmara Municipal e a Prefeitura de Curitiba, e também fala do Poder Judiciário, ou seja, os 3 poderes hoje aqui, justamente para as pessoas se localizarem. Aqui, a principal informação de que as leis aprovadas nessa casa impactam na vida da população. Então, com uma simples imagem, só um pouquinho, Rodrigo, segura ali na rua, com uma simples imagem, a gente identifica 6 leis aprovadas nesta casa. Então, são leis que tratam, por exemplo, do transporte coletivo a pessoas carentes e com deficiência, a lei que responsabiliza o estacionamento por furtos, danos e acidentes, a lei que dispõe sobre as regras para serviço do transporte em motocicletas, a lei que estabelece regras do comércio ambulante, a lei que proíbe utilizar a calçada ou o recuo do estacionamento para a circulação de veículos e a lei que estabelece regras de denominação de bens públicos, por exemplo. Então, são 6 leis numa simples foto, ali na esquina das Marechais, que a gente identifica como ocorreu o desenvolvimento da cidade e também as decisões políticas desta casa. Rodrigo, passando rapidamente, então, um pouco da função do vereador, que é julgar, fiscalizar e assessorar, né, as funções que são dos parlamentares. O orçamento, então a elaboração, a construção do orçamento do município e também alguns conceitos com relação ao plano plurianual, as leis e diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a questão da participação da população na elaboração do orçamento com a participação de sugestões nas urnas que tem nas regionais e também na Câmara e nas redes sociais. O que o vereador não deve fazer, como eu posso entrar em contato com os vereadores, então através do site e através das redes sociais, o site oficial da Câmara, o canal oficial, deixando bem claro que os 38 vereadores de Curitiba são vereadores dos 75 bairros, então o vereador de Curitiba não é um vereador necessariamente de um bairro, ele tem a atuação principal num bairro, mas não necessariamente daquele bairro. Também um pouco sobre as comissões, a Corregedoria, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, como funciona a tramitação dos projetos de lei, como eu posso ser vereador, quais são os critérios, as regras. Passando, Rodrigo, por favor. Como surge a lei, então aí o projeto de lei com um gráfico ali, que mostra exatamente como surge, o vereador recebe as demandas da sociedade, apresenta o projeto de lei, passa pela tramitação nas comissões, então ele vem a plenário, é votado, se aprovado vai à sanção, se vetado volta à Câmara. Então todas essas informações claras e objetivas para que as pessoas saibam como funciona o projeto de lei. O Palácio Rio Branco, o plenário do Palácio Rio Branco, aqui onde estamos, onde são realizadas as sessões, quais são os dias e horários, como funciona a sessão ordinária, então um explicativo
com bastante texto, é verdade, mas resumidamente como funciona a sessão, para que as pessoas saibam do pequeno expediente, a ordem do dia, os requerimentos votados e analisados, o grande expediente e as explicações pessoais. Também o que dá para, como saber o que vai ser votado, então acessando o nosso site, consultando a ordem do dia, e também com relação ao trâmite ali das comissões, justamente para a elaboração dos projetos de lei. Quais são as comissões hoje permanentes e também a possibilidade das comissões especiais. Um pouco da transparência da casa, então, como saber o que as comissões estão discutindo, como conferir a pauta das comissões e também tudo que é feito na Câmara é divulgado nas nossas ferramentas oficiais, tanto no site e redes sociais. As audiências públicas, então, muito importante também a realização das audiências públicas, como as pessoas podem saber e como podem participar. As visitas guiadas, como dissemos, então, os estudantes que vêm até aqui, as pessoas que podem assistir às sessões aqui na Câmara. A transmissão das sessões pelo YouTube, também as notícias em nosso site e as ferramentas de mídias sociais que temos hoje disponíveis, o YouTube, o Flickr, o Twitter e o Facebook. Um pouco da história, então, o projeto Nossa Memória, que resgata a história da Câmara e de Curitiba, desenvolvido também pela Diretoria de Comunicação, as sedes da Câmara Municipal, um pouco da história também, dos prédios onde a Câmara Municipal foi sediada, um pouco sobre a fundação da cidade e um glossário, ou seja, com palavras que normalmente as pessoas não têm costume, mas que a gente mostra ali, no caso, comissão executiva, lei orgânica, mesa, promulgação, quórum, regimento interno, sanção. Então, são palavras que não são do hábito das pessoas, apenas de quem trabalha com o legislativo, mas a gente informa as pessoas, através dessa ferramenta, sobre esses termos que são técnicos e que são utilizados no nosso dia a dia. Eu quero agradecer objetivamente a toda a equipe que trabalhou nesse projeto, principalmente dessa cartilha, coordenada por mim. O texto, a pesquisa e o projeto gráfico é da jornalista Michele Estival da Rocha, também a diagramação da Thaís Rovani, a arte gráfica da Luciane de Fátima Pereira, do cerimonial, que inclusive participou ativamente durante toda a elaboração desse projeto. Todas as fotos da cartilha são nossas, dos nossos fotógrafos, o Rodrigo Fonseca e o Chico Camargo, e aí a tiragem de 2.000 livretos. Então, essa é a cartilha, o livreto que hoje a Câmara Municipal passa a distribuir para os visitantes, para que eles saibam exatamente qual é o papel do vereador, o que pode, o que não pode, qual é a função da Câmara Municipal, notícias e informações verídicas, ainda mais nesses dias de fake news. Muito obrigado.